Com quem seu filho aprendeu a ter medo? Com quem seu filho ou sua filha aprendeu a ter medo? Será que foram das histórias? Será que foi por falta de histórias? Será que foi apenas observando como a mãe reagia ao ver um trovão, ao ouvir um trovão, ao ver uma tempestade? Ou será que foi ao ver o papai ou alguém reagindo a um determinado fator fenomenal? Ou simplesmente por coisas que vocês vêm vivendo da sua infância e sem perceber, estão transmitindo medos às crianças? Esse é o nosso questionamento de hoje. Então, eu sou a Alzaída Paixão e, mais uma vez, estou aqui para conversar com vocês sobre temas que são relevantes, creio eu, para a educação dos seus filhos. Gente, eu não sei se meu... deixa eu só conferir aqui se a... tá não. Tudo legal. Então, vamos lá. Botei aqui porque hoje eu vi alguém andando na rua e quando a sirene da ambulância passou, ela botou os dedos no ouvido assim. Eu digo, eu reconheço aquilo ali. Coloquei aqui para evitar alguns ruídos que podem me atrapalhar. Então, de quem seu filho ou sua filha aprendeu a ter medo? De quem ele vem reproduzindo determinado comportamento? E eu repito isso porque, não apenas estudando, mas vendo sobre isso, eu percebi que há medos que as pessoas nem imaginam que têm. E às suas reações são dados outros nomes que, na realidade, é medo. E o medo tem a ver com aquilo que a gente viu, com aquilo que a gente sentiu, com aquilo que a gente, em algum momento da vida, teve um forte impacto e provocou alguma reação. Tem, inclusive, eu não sei se foi um filme que eu vi ou se foi uma propaganda, que quando a mãe vê um raio, ela tem duas versões. Aquela que ela vê o raio e o trovão, e ela pega a criança e começa a fazer festa e tal, olhando e tal, e apreciando. E a outra, quando ela se recolhe, fica baixo de... Entendeu? Então, essas reações levam para crianças comportamentos que elas vão reproduzir durante a sua vida. E o que eu preparei para vocês hoje tem a ver com isso. As crianças andam repetindo medos, andam repetindo comportamentos que não são delas. Elas absorvem, elas veem. Então, brasileirança, a pergunta aqui hoje é: de quem é o medo que o seu filho ou sua filha vem reproduzindo? Com quem ele aprendeu? Qual é o seu medo? Coloca aí, não fica salvo de qualquer forma, né? Qual é o seu medo? E talvez eu tenha para vocês hoje aqui uma resposta que possa ajudar. Não a resposta, porque cada um tem que olhar para si mesmo, mas eu posso ajudar a encontrar essa resposta, que pode ajudar não apenas a você, mas as crianças com quem vocês estão educando e trabalhando. Então, nesse contexto de medo, de encontrar até mesmo o que é que nós podemos caracterizar como um medo, eu trouxe aqui, preparei aqui uma apresentação, e vocês que já me seguem há algumas semanas nessas lives aqui, sabem que eu apresento lá no YouTube a compilação disso que eu venho falando para vocês aqui. Então, se vocês quiserem ir, né? Se quiser, vai lá. No Paixão Brasil Books, é onde eu estou apresentando. O YouTube tem o mesmo nome do canal. Paixão Brasil Books. Vocês podem acompanhar comigo essa apresentação que eu estou trazendo aqui. Então, se você estiver corrigindo o comportamento sem olhar para quem ele realmente é, isso impõe medo. Professores, por exemplo, eu tenho conversado com as crianças assim, mas eu tenho medo dela, ou eu tenho medo dele. Então, o professor na escola também tem como impor esse comportamento de medo, de temor nas crianças. Quem é que tem esse, não é poder, mas é de quem as crianças absorvem isso? De líderes, de professores, de treinadores. Então, também, principalmente,
de pais e mães. Aí vem, se eles não estão a maior parte do tempo com vocês, de onde tem sido? Mas não tem a ver com o tanto de tempo que passa, tem a ver com a qualidade do tempo que se passa. Porque essa qualidade de tempo vem para coisas boas, mas vem também para imprimir determinados sinais no caráter e na personalidade também, né, das crianças. Então, e se você estiver corrigindo um comportamento que está fazendo, talvez corrigindo da maneira certa, mas corrigindo algo que não é para ser corrigido. Que coisa maluca é essa? É que há coisas que são do comportamento nato da criança. Uma pessoa que, por exemplo, pergunta muito, você começa a corrigir, isso vem aquilo, né, das fases. Que é fase de pergunta. Será que é fase mesmo? Ou será que é algo que é dela, que é nato e que, se inibir, pode ter consequências mais adiante? E daquilo de muito falar, e daquilo de... Então, eu venho trabalhando isso aqui, mas eu quero falar especialmente de medo. Há pessoas que se tornam medrosas de falar em público. E por quê? Porque ouviram lá atrás, cala a boca, você não tem que falar, você é isso, aquilo, outro, você não sabe o que dizer. E as pessoas crescem desenvolvendo um comportamento que não é delas. Medo vem daí também. Escuro, vou desligar a luz e seja lá o tal. Eu sou favorável que deixe com a luz acesa. Tem tantas coisas hoje, né, que pode diminuir esse poder da atmosfera, que há coisas realmente que as crianças veem que você, como adulto, talvez já não esteja mais com essa sensibilidade toda para a atmosfera. E quem vai mais um pouco além e estuda sobre o que é o universo, sobre o que é esse mundo que nós estamos inseridos, sobre as coisas que nós desenvolvemos, tanto das emoções quanto do psíquico, é muito abrangente. Não se pode colocar numa caixinha e dizer isso ou aquilo, mas são vários fatores que vão levando para isso. Eu estava preparando essa live me lembrando dos personagens do folclore, né? Quantas vezes eu vi colegas, quando criança, então adolescente, né, falando que tinha medo da cuca, com as suas unhas grandes, tal e tal e tal. E eu quero trazer isso justamente, já aproveitando o mês do folclore, que se desse atenção ao folclore, trazendo aqui personagens que trazem isso que você precisa ter atenção e já que se fala de cultura, passar cultura brasileira para as crianças, observar como você tem feito isso. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. É esse mesmo contexto que tem que falar? E eu começo aqui dizendo, então, que o medo não nasce com a criança. O medo é ensinado. O medo não nasce com a criança. O medo é ensinado. Logo mais cedo eu estava aqui falando do contexto de um livro que eu estava lendo, e ele dizia assim, aquilo que a gente repete diariamente deve ser dado uma atenção muito, muito maior do que aquilo que a gente pensa que anda falando. Por quê? Não, mas eu trabalho isso comigo. Mas quantas vezes no dia você disse que você é forte, que você é poderoso, que você é sábio, que você é inteligente? Não, mas isso eu já sei, já sabe, mas quanto tempo você passou dizendo isso? Porque nas ações, muitas vezes, a pessoa está mostrando algo totalmente diferente. Se achando burra, se achando feia, se achando sei lá o quê. Tem tantas coisas aí, né? E trabalhando com pessoas, eu vejo, eu costumo dizer para as pessoas, você já se olhou no espelho hoje? Olhou como você é bonita? E a pessoa diz, não, Zé, eu não me vejo assim. Então, são coisas que precisam ser ditas. Eu não passo por um espelho aqui em casa sem dizer, linda. Então, isso é a gente mesmo que trabalha. O outro vê aquilo que nós refletimos. Então, se achar burro ou se achar sábio, se achar inteligente, que inteligente todo mundo é. Então, aqui vem os dois pesos, né? Ou se acha burro ou se acha sábio. Se acha sábio. Ou se acha bonito ou se acha feio. Então, a balança vai sempre pender para um lado. E vai pender para aquele lado que nós mais trabalhamos.
E aí que vem o tom de voz. Às vezes eu tô aqui com isso, eu tô achando que estou falando alto demais, né? Então, às vezes nós falamos de uma forma que pode inibir a outra pessoa. Mas será apenas o tom de voz ou será as vivências da pessoa que fez com que ela se achasse amedrontada pelo tom de voz de algumas pessoas? Vai ver pessoas que vai falar forte, vai ver pessoas que vai falar mais fraquinho, que a gente precisa dizer, fala mais alto que eu não estou te ouvindo. Vai pessoas que falam mais estrondosamente. Então, há todo tipo de voz, mas nesses tons de voz vem também determinada tensão. Então, não é nem o tom de voz, mas sim a tensão que é proferida e que a criança sente antes mesmo da pessoa falar. Não é ser sério ou não é ser risonho, é a tensão que nós transmitimos ao falar, ou que a pessoa, que a criança percebe ao falar. Então, no tom de voz, o medo pode ser ensinado. Na reação, no cuidado repetido 40 vezes por dia, que ensina que o mundo é perigoso. Não, antes de sair, pega isso, aquilo. Antes de. Então, prepara a criança para saber que lá fora tudo é perigoso, tudo é violência. E quantas pessoas vivem uma vida violenta só pela maneira de pensar? Ah, Zé, eu não vou para o Brasil por isso, aquilo, outro. E tu, eu digo, eu vou ao Brasil sempre que eu tenho oportunidade. O que eu crio a oportunidade, né? Então, mas eu não vou porque, gente, existe uma coisa que se chama medo e existe outra coisa que se chama precaução. Mas, mesmo com a precaução, nós vamos para determinados lugares e se nós não estivermos protegendo a nossa mente adequadamente, mesmo com a precaução, há de se viver com medo. Então, na forma de reagirmos, no cuidado repetido 40 vezes por dia, se ensina que o mundo é perigoso, ou não. Então, o que é que você tem ensinado? Porque a Holanda está violenta, isso, aquilo. Eu saio aqui, né? Então, são os seus olhos, são os seus ouvidos, é o seu olfato, é você que está transmitindo e vivendo aquilo que você mesmo criou. Estou falando aqui de uma forma que eu estou falando para mães, para educadores, para pais, para professores, para profissionais que trabalham com crianças, porque nós, como pessoas, precisamos acordar para o que nós estamos vivendo e imprimido como caráter nosso aos outros. Então, o tom de voz, a atenção que nós vivemos, nós transmitimos isso para as crianças, elas percebem. Na reação, o cuidar com o quê? Precisa ter medo ou precisa ter... Qual foi a outra palavra que eu trouxe aqui? Né? Então, são dois pesos. E elas não precisam ser duas medidas, elas precisam ser equilibradas. E o terceiro, no padrão repetido. Eu tenho falado para algumas pessoas, outro dia um casal me procurou, aí quero me preparar para ir mudar para a Espanha. Eu digo, ótimo. Aí fui fazendo algumas perguntas e eles disseram, na realidade, a gente está fugindo de tanta violência. Aí eu fui fazer algumas perguntas e eles disseram, na realidade, estamos percebendo, não estamos fugindo de violência alguma, nós estamos fugindo de nós mesmos. Então, para se mudar, é preciso lembrar que você pode ir para onde você quiser, mas a sua bagagem emocional, que está lá instalada como um chip, está determinando como você vai ver o mundo e como seus filhos, independente de onde estejam, vão ver também o mundo. Pode ser Brasil, China, Conchichina, Japão, Holanda, Suécia, pode ser onde for. Se essa bagagem emocional não é trabalhada, você vai implantando o medo onde for. Então, que padrão você vem repetindo? E a criança mostra que ela não tem medo do mundo, mas ela tem o medo que aprendeu a ter. Qual é o medo que você anda transmitindo? Porque na escola as crianças estão passando bullying. Porque na escola as crianças estão passando por racismo. Porque na escola... E quando eu olho para a pessoa, quando eu escuto, está havendo algum problema. Mas de onde está partindo na realidade? Dá para entender, gente?
Dá para entender isso? Então, o medo que a criança está transmitindo não nasceu com ela. Ele foi ensinado. E aí eu trago, então, por exemplo, o Saci tem uma perna só, tem um gorro vermelho, é brincalhão, e o jeito como a história é contada é que planta ou acolhe o medo. Osaí não tem medo, não existe medo. O medo que existe é você que diz. É a criança que vai expressar o que é que ela está sentindo. Agora, a forma de trabalhar com isso é você precisa ter a coerência naquilo que está sendo trazido. Então, o Saci, qual é o outro personagem? O Lobo, a própria Emília, tantos outros personagens que a gente tem nessas histórias do folclore. É preciso lembrar que cada um tem características próprias e que eles mostram, na realidade, aquilo que nós enxergamos de mundo. Então, a Cuca não é o problema. O Saci não é problema. O que é o problema? É o jeito como a história é contada. O tom de voz, mesmo porque, se a gente for para a Europa, existe uma cultura de lobos, disso, aquilo, outro. Quem acompanhou várias séries ou que estudou um pouquinho sobre a Europa sabe o que é que vem de cultura que pode implantar medo ou pode implantar precaução. Quem vem do Brasil, ou quem mora no Brasil, lembra que a cultura é muito mais amedrontadora, não é? Do que aquilo que nós vivemos fora. Então, muitas vezes, esse é um conceito que as pessoas trazem. Não, lá fora é tudo muito mais, tal e tal e tal. Ah, mas no Brasil... Mas esse conceito, essa definição de o que é, o que não é, de onde ela veio, por que veio. E, mesmo sendo do Brasil, há pessoas que têm uma definição de um mesmo personagem, duas pessoas podem ter uma definição diferente de personagens e da impressão que elas trazem para a vida. Então, não é a Cuca o problema, não é o Saci o problema, não foi quem escreveu o livro, não é o problema. As lendas não são problemas, mas qual é o problema? O jeito como a história é passada. E aí que vem. Contação de história é ótimo, é um momento para desenvolver o português, mas como isso tem sido passado e como isso é trabalhado também após os momentos entre as próprias crianças. Você observa isso? Você observa as nuances que já vêm trazidas de família e que vai ser colocada lá, são colocadas lá em um grupo? Qual é o tom de voz que foi trazido? Qual foi o cuidado que foi repetido as 40 vezes do dia que viram uma crença? Então, o mundo é um lugar de risco. O problema não é a Cuca, o problema não é o Saci, o problema é o quê? Como aquilo é repetido até virar uma crença. Tenso, já exagerado, repetitivo. E o ideal, então, é que você leia a história com as crianças, para até mesmo refletir e ver como isso tem sido passado. Nosso próximo slide. O medo molda o caráter. O que a criança evita, ela carrega. Isso foi também do livro que eu estava lendo hoje, que foi trazido, né? O que nós repetimos diariamente é que forma o caráter. Fulano é bom, mas você convive com fulano para você saber o que é que passa na cabeça dele naqueles tantos minutos do dia. Você, das 24 horas do dia, naquele momento que ele está acordado ou não, ou ela está acordada ou não, você vive com essa pessoa. E o que essa pessoa vive evitando é o que ela carrega. Porque eu não quero ficar doente. E olha quantas pessoas estão doentes. Porque eu faço isso assim, não diz que se cuida, não. Eu faço isso para não ter isso. E o que ela faz para não ter, ela justamente está tendo. Como Osaí? Observa. Se você fala muito em dor de cabeça, você tem dor de cabeça. Porque aquilo que a gente busca, a gente está criando.
E existe muito antes da gente, muito antes de a gente ir para o médico, ela começa a existir. E eu olhando hoje, olhando a minha vida antes, eu digo, se eu soubesse disso antes. Por quê? Até sabia, mas não estava acordada, digamos assim, para o que eu estava, e eu já tinha esse cuidado, né, de cuidar com a minha palavra, cuidado com a minha cabeça, com a minha saúde mental, mas estava tão inserido em trabalhar, que não dava a atenção necessária, e o meu corpo sofreu. Olha as intolerâncias que hoje eu não tenho mais, graças a Deus. Olha as enxaquecas que hoje eu já não tenho mais, graças a Deus. E é o cuidado que eu tive em zelar para que eu chegasse a esse ponto. Uma dorzinha aqui, outra ali, ela aparece, mas eu descubro hoje de como elas estão sendo implantadas, ou implementadas, ou quais são as consequências que essas dores estão me dizendo. E elas são apenas sintomas. Então, onde é que está que precisa atenção para, então, reverter? Quando nós despertamos, então, que o medo molda o caráter, e que o que nós evitamos é o que nós carregamos, então dá para perceber os padrões de proteção. Criança superprotegida, crianças que não ouviram não, crianças que não foram educadas no sentido de saber o momento das coisas, são crianças que crescem e não se relacionam bem. A criança superprotegida, porque não pode ter frio, porque não pode ter calor, porque isso e aquilo outro. Quantas proteções as crianças estão passando hoje que não é a proteção que elas precisam e que elas estão sendo colocadas de uma forma pavorosa no mundo. Vocês entendem? Então, não é rótulo. Quando se coloca rótulo, as crianças não se preparam emocionalmente para o futuro, para a vida como adulto. Tantos adultos hoje sem saber controlar ou fazer a gestão das próprias emoções que não aprenderam isso quando crianças. Evitar errar. Não é ser perfeccionista, mas tem medo de se decepcionar. E ler isso muda tudo. A pessoa que está se preparando para não se decepcionar vai ter muitas decepções, porque ela busca o perfeccionismo. Tanta gente hoje talentosa e não tendo o resultado que poderia ter, porque é muita precaução para não mostrar o erro. E quem não faz, não vai poder errar, mas também não vai poder crescer. Não quer dormir sozinha. Pode ser medo, pode ser ansiedade. E antes de reagir, o que ela está tentando evitar de verdade? Quantos adultos sem dormir, a criança também vai aprender a não dormir. Ou aprender a dormir apenas com amígdala, com um outro meio. E é fácil dormir. É fácil dormir. Mas precisa o quê? Lembrar o que é que mudou o seu caráter, o que é que moldou o seu caráter, o que é que moldou a sua maneira de enxergar o mundo. Então, ler o medo é entender a criança. Ler o medo é entender o que a criança está tentando evitar. Está evitando errar, está evitando solidão, está evitando que ação, que reação ela está evitando, porque lá está a chave para detectar onde é o medo. Então, o folclore faz isso há gerações, sem sermão, apenas pela história. A Cuca não é o problema, volto a dizer. O Saci não é o vilão, mas eles são apenas o quê? Espelhos do que a criança já sente. Espelhos do que você sente como adulto. É apenas espelho. E identificar o que está nesse espelho é que é a chave. Então, o vilão travesso, ótimo para mostrar à criança que o assustador nem sempre é mau. É a visão que nós criamos. A Cuca planta ou colhe o medo, ou acolhe, dependendo de como a história é contada. A Emília questiona tudo. É o lado curioso que enfrenta o medo pela imaginação. E agora,
isso da imaginação é muito interessante, porque tem muitas crianças criando, e eu trago isso aqui porque é um exemplo real, e eu já ouvi outras falando também, né? Tenho medo de não acordar, tenho medo de perder a hora da escola, tenho medo disso, aquilo, outro. Então, tá ficando acordada. Imagina o adolescente que essa criança vai se tornar, imagina o jovem e o adulto que essa criança vai se tornar. Ansiosa. Ansiosa. E por quê? Por um padrão que não está sendo percebido. Então, a importância da mamãe ou do papai ir lá e checar se a criança está acordada, se a criança já dormiu. Não é apenas apagar, desligar o interruptor e dizer dorme bem e até logo. Porque naqueles minutos próximos até ela adormecer, ela está ali com um diálogo que ela precisa ou interromper, e para interromper precisa criar uma nova comunicação. E a Emília, a Cuca, ou Saci, são eles os problemas? Não são eles os problemas. São. E o problema é, sim, a forma como isso está sendo interpretado. Para hoje eu trouxe o Saci e Reinações de Narizinho. Tem aqui toda a coleção, mas eu trouxe esses dois hoje. Esse aqui é um livro que eu me lembro que, quando eu estava na escola normal, olha só, um professor passou. E como eu não conhecia o livro ainda, né? Então foi quando eu li, e que foi o que ficou na minha memória, Reinações de Narizinho. O que esses livros têm a dizer para vocês? Aquilo que eu falei aqui. Saci não é vilão. Enfrentar o medo pela imaginação no lugar seguro da história. E por que esses livros? Porque a criança aprende sobre o medo quando vê personagens que também sentem. Vê personagens que também sentem. E hoje, o CTA daqui hoje é único e claro. E muito rápido também. Por quê? Para vocês entenderem que a pergunta que paira hoje é: de quem seu filho aprendeu a ter medo? Eu gostaria que vocês pensassem nisso essa semana. Com quem ou como foi que você aprendeu a ter medo? E essa vai ser uma chave poderosa para você trabalhar com as crianças, quer sejam elas seus filhos, quer sejam elas amiguinhos, quer sejam elas sobrinho, neto, quer sejam elas seus clientes, seus alunos. E está vivendo com consciência ou apenas reagindo? Está formando pessoas ou apenas influenciando? Olha os influenciadores, né? O comportamento que os influenciadores estão demonstrando, a leitura que nós profissionais estamos fazendo do comportamento dos influenciadores. Está liderando ou apenas ocupando posição? E na próxima semana eu vou trabalhar, então, a criança que nós, muitas vezes, chamamos de difícil. Eu já parei de fazer isso, né? Porque hoje, lendo, interpretando comportamentos e me aprofundando cada vez mais. Gente, Carl Jung é fantástico. Como os comportamentos, está aqui as figurinhas, né? Como isso determina o nosso comportamento. Como isso determina o nosso comportamento. E aqui só pelo perfil de alguém dá para determinar se essa pessoa tem desenvolvido comportamento ansioso, um comportamento do faz-faz, e porque também tem as experiências pessoais. Qual tipo de comportamento, qual tipo de medo que essas pessoas estão desenvolvendo? Então, próxima semana, vamos trabalhar sobre a criança que é chamada de difícil. A criança que é chamada de difícil. Você foi chamado de difícil? Certamente, o seu filho, a sua filha, também está sendo chamado de difícil. É o olho, é a fala, é a comunicação que você tem para você, que o seu filho também está vivendo. Não é não, Osair. Vamos conversar que eu digo se sim ou se não. Ou você mesmo conclui se sim ou se não. Então, tendo essas perguntas hoje, fica aqui como é, gente? Fica aqui a pergunta para vocês. O que é que vocês têm? Espera aí que eu fiz coisa errada aqui. O que é que estão trazendo para que as crianças
vivam e despertem, então, esse comportamento de medo ou simplesmente de algo que nem você sabe o que é. Faz sentido? Então, ficam os livros, o link está na bio, para os livros sobre o folclore, e a oportunidade que você tem de desenvolver isso e começar a identificar o comportamento dos seus filhos, dos seus alunos, ou dos seus clientes mirins. Essa, então, a nossa live de hoje, e vejo vocês, então, na próxima segunda-feira. Grande abraço e até mais.